Dando sequência, então, aí à nossa aula, nós vamos compreender, então, que, frente a esta pequena e sucinta introdução, temos que compreender, então, que o recurso em sentido estrito é um recurso cabível para impugnar decisões interlocutórias, porém, existem duas exceções. No caso de decisão que concede ou nega habeas corpus e ainda a decisão que julga extinta a punibilidade do agente, pertinente, então, aí ao mérito da causa. Então, essa aí é uma questão bastante importante quanto a esse aspecto. Na sequência, nós temos que buscar ainda a compreensão sobre outras questões que estão ali de determinado modo ligadas ao recurso em sentido estrito. Questões essas como, por exemplo, o conceito daquilo que seria chamado correição parcial. Quando nós compreendemos a correição parcial, nós temos que compreender, primeiro, que se trata, então, de um recurso de natureza residual. O que é que isso significa dizer? Um recurso de natureza residual somente cabe quando utilizado e não houver outro recurso específico para aquela a persecução penal. Ou seja, naquele momento, busca-se uma determinada resposta para uma conduta do judiciário, porém, ela não está tutelada por nenhum outro recurso de forma expressa, né, de forma concreta. Então, no caso, o recurso chamado de correição parcial, ele é um misto, tanto de pedido, seja para correção de falhas do judiciário, bem como para pedido de providências administrativas contra aqueles que representam o Estado, no caso, o magistrado. Então, ela é adotada quando busca-se a correção de erros de procedimento adotados pelo juiz de maneira de primeira instância na condução do processo, quando provocam inversão tumultuária dos atos e fórmulas legais. E aí, por exemplo, cito aqui a interpretação da legislação, aplicação de lei contrária, por exemplo, a interpretação de lei contrária a súmulas vinculantes e assim por diante. Então, a correção parcial ela tem essa finalidade específica, que é buscar ali a reparação de danos que, em tese, não estão ali alicerçados por outros recursos. Quando ainda nós vamos compreendendo aquilo que significa a correição parcial, nós temos aí um fato bastante interessante, que é a interpretação quanto à sua natureza jurídica. Ou seja, a correição parcial tem espírito, ela tem alma de recurso, porque a finalidade dela, de fato, é a reparação de um ato praticado de forma danosa. Então, ou seja, ela é um autêntico recurso, embora nós tenhamos aí a possibilidade da averiguação também de uma conduta funcional do magistrado, determinando uma turma julgadora, sejam tomadas medidas cabíveis no âmbito disciplinar próprio da magistratura. Como eu disse, então ela tem dois viés que nós podemos ali utilizar, tanto a natureza recursal quanto a medida para tomar ali providências com relação à conduta da pessoa a qual ali tomou a condição da definição de uma decisão. Então, essa aí é uma questão bastante importante. Agora, isso é o que diz para nós a doutrina majoritária. Por quê? Porque existe também uma doutrina minoritária que trata a correição parcial apenas como um ato administrativo ou puramente disciplinar. Penso que ela tem sim o seu caráter de recurso, que via de regra pouco a gente acaba vendo aí a correição parcial. Eu recentemente vi uma interposição de correição parcial na Justiça do Trabalho, mas nada impede que ela também seja utilizada na Justiça no aspecto criminal. Então, ela cabe aí essa situação bastante importante quanto à sua análise. Por quê? Porque em determinados momentos, quando nada se tem a recorrer,
temos então que buscar aí a reparação desses danos nos termos da correição parcial. E para isso, eu cito aqui um precedente doutrinário, que é a doutrina da Maria Lúcia Medeiros. A Maria Lúcia Medeiros diz o seguinte: filiamo-nos à corrente que combate a medida por sua inconstitucionalidade e inadequação ao sistema processual atual, que prevê outros meios processuais legítimos e aptos a corrigir os vícios e procedimentos que servem de objeto à reclamação. Trata-se de medida inconstitucional porque funciona nas legislações estaduais em que é prevista, como verdadeiro sucedâneo recursal, não se limitando a punir ou instituir ou instruir o magistrado a quo, mas a cassar e reformar decisões de juízes de primeira instância que importem em erro de atividade, e os Estados membros, sob a égide da atual Constituição Federal, continuam sem competência normativa para legislar acerca de recursos de matéria eminentemente processual. É inconstitucional ainda no âmbito da Justiça Federal, quando se confere ao Conselho de Justiça Federal competência para julgar da reclamação. Se esta se limitasse à instrução ou punição dos magistrados, a inconstitucionalidade não se daria. Porém, não há que se admitir que um órgão eminentemente administrativo controle a atividade judicante dos juízes de primeira instância, reformando-lhes decisões. E por que esta corrente, também pensada, por exemplo, pelo Arruda Alvim, ela vem tomando força, ela vem tomando peso? Porque se nós pensarmos que a correição parcial ela está voltada para a correção de erros de procedimento, nós podemos então utilizar, por exemplo, para a mesma finalidade, o embargo de declaração, que é utilizado também contra a decisão contraditória, né? Decisões da mesma forma podem ali também causar esses mesmos atos, né, que tumultuam os processos. Então, nós podemos compreender que essa tese não é uma tese dita pela Maria Lúcia Medeiros e confirmada aí pelo Arruda Alvim, de que, em tese, a correição parcial ela é e tem uma conotação também inconstitucional, porque ela visa reformar uma decisão do judicante de primeira instância. E, para isso, nós temos recursos cabíveis, sejam decisões de mérito, sejam decisões interlocutórias, como no caso o recurso em sentido estrito, ou até mesmo em pequenos vícios formais aparentes, teríamos os embargos de declaração. Quando da utilização de mandado de segurança em lugar de correição parcial? Bom, essa é uma outra questão bastante importante, da qual muitos sujeitos de direitos têm dúvidas sobre esse aspecto, sobre o fato de que pouco também se maneja o mandado de segurança no processo penal. Ou seja, o que é que nós temos a respeito disso? É a importância da Lei 12.016 de 2009, que diz: não se concederá mandado de segurança quando se tratar, inciso 2, de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. Ora, não possuindo a correição parcial efeito suspensivo, torna viável a utilização de mandado de segurança em seu lugar para proteger direito líquido e certo. Então, nós temos aí um fato bastante curioso, que é a questão de que, quando não existe um recurso específico, né, rotulado e taxativo para determinada circunstância, em tese, utilizaria-se a correição parcial. Lembrando que ela tem duas finalidades, tanto a finalidade recursal quanto a finalidade de busca de procedimentos administrativos, né, ou éticos contra o julgador. Só que ela não tem efeito suspensivo. Oi? Só para interromper, por que dessa forma tem que usar
como chama o nome o correção, né? Correção, e não Isso. mandado de segurança. Eu entendi. Porque o senhor falou para mim que cabe quando não se tem taxativamente nenhum recurso, aí usa-se ele, né? E Isso. o mandado de segurança não seria nesse caso também, quando não existe taxativamente nenhum recurso, a gente usa ele? Só que aí tem um detalhe: a diferença entre os dois, né, é que quando nós tratamos do mandado de segurança, é para aquela situação onde se há uma iminência de direito líquido e certo a ser garantido. E no mandado de segurança existe o efeito suspensivo, enquanto na correição parcial não existe o efeito suspensivo. Um outro aspecto que diferencia o mandado de segurança da correição parcial é que no mandado de segurança não existe ali a previsão de imposição, por exemplo, de apuração da conduta do magistrado de uma forma ética ou de uma forma administrativa. Então, nesse aspecto, se a parte não estiver interessada ou não for lhe causar prejuízo a ausência do efeito suspensivo, melhor usar a correição parcial, porque você também está discutindo a conduta do magistrado. Já se for necessário, for imprescindível o efeito suspensivo quanto à modificação dessa decisão atacada, aí a correção parcial não tem essa finalidade e aí nós devemos então utilizar o mandado de segurança, doutor. Perfeito, muito obrigado, então. Imagina. Vamos aí, importante participação. É bacana quando vocês participam, pessoal. Então, essa é a questão. Quando nós tratamos de mandado de segurança, em seu lugar para proteger direito líquido e certo. Já na correição parcial, nós ainda estamos debatendo um direito que não é líquido, que não é certo. Por quê? Porque, em tese, nós temos uma decisão que decidiu o mérito. Então, não há que se questionar também aí o fato do direito líquido e certo. Nesse contexto ainda, e nos termos aí da Lei 12.016/2009, é importante, nesse momento da história aí das leis, da Lei 12.015, que mudou o Código Penal, da Lei 12.016, que mudou o Código de Processo Penal, é importante a leitura dessas leis que transformaram algumas interpretações bastante importantes para as ciências penais como um todo. Então, quando nós temos que compreender isso, nós temos que ter o entendimento, então, majoritário, de que é o agravo siga o processamento do recurso em sentido estrito, ou seja, de que o recurso em sentido estrito nada mais é do que um agravo com outro nome. Essa é a grande questão, por mais que existam ainda aí algumas diferenças doutrinárias sobre esse aspecto, mas nós vamos falar um pouquinho mais desse tema mais adiante. Bom, vamos falar agora da reclamação, pessoal. E em direito processual penal, talvez seja muito difícil nós vermos aí reclamações sendo propostas. Por quê? Porque a reclamação, assim como o habeas corpus, o habeas data e assim por diante, ela tem aquela conotação de ação constitucional. Ou seja, é uma ação constitucional, ou seja, esculpida ali pelos ditames, princípios e preceitos constitucional, porém com um caráter utilitário de recurso. Então percebam, ela tem uma natureza constitutiva e garantista de direitos fundamentais, porém também busca a reformulação, a revisão de um julgado. Por quê? Porque ela tem uma disposição muito importante quando, de fato, houver um conflito entre tribunais. Por exemplo, quando um tribunal de segunda instância deixa de cumprir normas dos tribunais superiores. Quando um juiz de primeira instância, né, deixa de cumprir, por exemplo, um aresto do tribunal. Então, nessa concepção, o que nós temos? É quando um órgão do judiciário acaba ofendendo a autoridade de outro órgão ou usurpando-lhe, então, essa competência. Ou seja, imagine alguém que tem foro privilegiado. Ele não pode ser julgado em primeira instância, por exemplo, porque ele tem um foro privilegiado para ser julgado em uma instância superior.
mas a corte de primeira instância diz, não, eu sou competente para julgar aquele caso. E aí, então, propõe-se uma reclamação para dizer, olha, a corte de primeira instância está usurpando de um poder que é, por exemplo, do Tribunal de Justiça daquele Estado. Né? E aí, logicamente, que nós vamos encontrar essa previsão de forma expressa, por analogia utilizada ao Código de Processo Penal, no artigo 988 e seguintes do Código de Processo Civil. Ou seja, a previsão legal da reclamação, e alguns autores mais conservadores chamam de reclamação constitucional, né? Porque ela busca, então, garantir o exercício dos poderes nos termos previstos pela Constituição Federal, mas ela está prevista tanto na Constituição quanto no Código de Processo Civil, artigo 988 e seguintes. Bom, uma outra questão aqui que está direta... Oi? O senhor me permite? Claro, eu acho que o senhor não consegue visualizar as mãozinhas erguidas e as perguntas no chat, que tem colega com a mão erguida lá. Vamos lá, então, de fato eu não consigo, porque quando eu compartilho a tela, eu só vejo a tela compartilhada também. Mas deixa eu abrir aqui. Opa, vamos lá ver as perguntas. Vamos ver. Acho que é o Claubeck que quer perguntar. Por favor, vamos. Eu não tô vendo aqui as perguntas também. No chat não está aparecendo para mim. Mas se alguém quiser ligar o microfone, pode ficar à vontade. A última mensagem que consta aqui é o início da gravação, doutor. Professor, boa noite. Obrigado, Carlos. Boa noite. Deixa eu só curiosidade. Sim. Estou aprendendo com o senhor. Nós estamos aprendendo juntos aqui. Foro privilegiado. Sim. E foro por prerrogativa da função. Os dois são privilegiados, em razão da função que exerce, é a mesma coisa. Em razão daquela condição em que a pessoa se encontra, pelo cargo que ela ocupa de forma transitória, ele estará diante de um foro privilegiado. Por isso que, por exemplo, conforme o cargo ocupado, a representatividade popular que se tenha, nós teremos um foro específico conforme o cargo que se ocupa, seja um cargo estadual, municipal ou federal. Mas é a mesma coisa, é a mesma situação. Tá, muito obrigado. Imagina. Pessoal, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, liga o microfone que fica mais fácil, porque aí eu consigo ouvir, porque senão eu não vou conseguir ver as perguntas, tá bom? Mas eu estou aqui à disposição de vocês. Perfeito. Um exemplo desse foro, professor, seria o cargo de presidente e o presidente Bolsonaro, né? O presidente e o foro é do cargo de presidente, não é isso? Exatamente. Não é dele pessoa física. É dele enquanto ele ocupar aquele cargo de mandatário da nossa nação. Assim como a grande discussão, já que o doutor tocou no assunto, sobre o filho dele, o Flávio Bolsonaro. Ou seja, enquanto ele era deputado da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, ele tinha um foro privilegiado. Enquanto senador da República, ele tem outro foro privilegiado. E isso pode, então, se alternar, e caso esse direito não seja respeitado, como aconteceu no caso dele, né, onde uma jurisdição de segunda instância queria julgá-lo, mas agora ele ocupa um cargo que é competência do Supremo Tribunal Federal, ou do STJ, salvo engano. Então, isso tem que ser respeitado. E como é que ele se buscou? Uma das hipóteses seria ali a reclamação constitucional pela usurpação de poder e de competência de um outro ente do judiciário. Então, é essa a hipótese aí. Compreendeu, doutor? Então, vamos lá. Uma outra questão aqui que nós temos que conceituar sobre Obrigado, professor. Eu que agradeço. Sobre a reclamação, é a importância que teve para esse tema a emenda constitucional número 45, lá de 2004, que, se vocês se lembram bem, ela teve uma atuação, ela teve uma mudança na nossa Constituição de uma forma bem expressiva, em várias áreas do direito, desde o direito penal até o direito do trabalho. E essa reforma do judiciário, que foi o objeto da emenda constitucional 45, então
trouxe para nós também aí a questão da súmula vinculante, que até 2004 nós não tínhamos hipóteses de súmula vinculante. Então, qual era o problema disso? O problema é que a jurisprudência do STF, por exemplo, poderia ser contrariada pelo juiz de primeira instância, ou poderia ser contrariada por qualquer um dos tribunais. E a partir, então, do momento que nós temos súmulas vinculantes, ou seja, sobre aquele tema não há que se haver discussão, né? É um tema pacificado pelo STF, trazido pela Emenda Constitucional 45, que faz com que, então, aquele tema, aquele ponto, seja pacificado para todos, né? Seguindo ali a pirâmide do judiciário brasileiro, ou, né, a questão da garantia das leis. Então, esse é um fato aí também bastante importante. E diz mais, diz ainda que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada e determinará que outra seja proferida, com ou sem aplicação da súmula, conforme for o caso. Ou seja, então qualquer decisão judicial que contrarie uma súmula vinculante será cassada. Ou seja, será considerada nula de pleno direito, assim como se tivesse atacado a própria Constituição Federal. Então, para isso também que nós temos aí a reclamação, ou seja, quando o juiz de primeira instância ou qualquer um dos tribunais não respeite de forma concreta, de forma objetiva, as disposições constitucionais sobre determinados temas. Então, no aspecto, por exemplo, do direito processual penal, nós temos a aplicação de muita importância da reclamação também. É lógico, né, que a busca de uma reclamação, a cassação de uma decisão, ela tem que ser, por óbvio, clara e objetiva no tocante a ter contrariado, desrespeitado, né, ofendendo a autoridade de um órgão judiciário superior, ou, no caso, até mesmo uma súmula vinculante, ou até, como eu já disse agora há pouco, usurpado do poder judicante de um outro órgão aí jurisdicional, pessoal. Essa ação constitucional, que não se trata de um recurso, ela cabe apenas no direito processual penal ou no civil também? Doutor, na verdade, ela é prevista no direito processual civil. Né? Como eu disse lá no Código de Processo Civil, artigo 988 e seguintes. Mas ela se aplica também a todos os ramos do direito, não há nenhum impedimento nesse aspecto, tá? Por quê? Porque ela visa esse equilíbrio de jurisdição. Ela é uma ação constitucional, mas nós não podemos esquecer que ela tem um caráter utilitário de recurso. Por que ela tem um caráter de recurso? Porque ela vai cassar uma decisão judicial reclamada. Nós vamos reclamar, nós vamos dizer, olha, essa decisão judicial contrariou a súmula vinculante número tal. Então, ela tem natureza de recurso, por quê? Porque ela vai cassar aquela decisão, mas ela é uma ação constitucional porque ela faz prevalecer os ditames constitucionais ou, no caso, o exemplo, a súmula vinculante, que também acaba ali sendo erga omnes contra todos os outros tribunais. Então, ela é uma ação constitucional, mas ela tem a utilidade de um recurso. Ela serve para garantir a existência digna das instituições jurídicas no Brasil. Professor, ela tem preparo igual recurso ou não? Ela não tem custo? Doutor, a questão do preparo, logicamente que nós temos que levar em consideração o fato da capacidade econômica do agente, né? Até porque nós temos a lei da assistência judiciária, dos benefícios processuais para os carentes. Então, vai depender muito do indivíduo, com relação a se há ou não esses preparos. O questionamento sobre o preparo, doutor, foi simples a questão de que o recurso, se não tiver o preparo, ele não é recebido, né? Por isso que eu estou questionando. Aí, no caso, o que se pode fazer independente de preparo, que seja recebido independentemente de preparo, porque a pessoa, o reclamante, ele é beneficiário da assistência judiciária gratuita, por exemplo. Aí pode ser recebido o recurso, sim. Perfeito, doutor. Obrigado. Joia? Pessoal, então vamos lá. Vamos passar o slide aqui.
Aí. Bom, já que estávamos falando sobre a súmula vinculante, vamos esmiuçar um pouquinho mais esse assunto, já que é um assunto bastante importante e gera sempre muita discussão, né? Muitos tinham medo das súmulas vinculantes, dizendo, olha, se tem súmula vinculante, para que vai ter advogado se aquele tema já está pacificado? Mas, na verdade, as súmulas vinculantes elas vieram para trazer uma garantia jurídica, né? E não para, de forma concreta ali, imobilizar o judiciário. Não é essa a finalidade. Mas essa garantia jurídica que eu digo é, por exemplo, casos onde a literalidade da própria lei ela era desrespeitada, ou a insegurança jurídica, por exemplo, de ações de repercussão nacional que poderiam ser julgadas de forma diferente dependendo do juízo ou do tribunal. Então, a partir da emenda constitucional 45, nós passamos a ter a existência dessa realidade jurídica, que é a súmula vinculante. Por quê? Porque antes da emenda constitucional 45, não havia nenhuma obrigação dos demais tribunais, quanto ao tribunal, o Supremo Tribunal Federal, né, de acolher as suas decisões. Ou seja, então as decisões do Supremo não faziam coisa julgada e não se impunham contra as decisões dos tribunais inferiores, o que eventualmente poderia o julgado de um tribunal estadual contrariar a literalidade do conteúdo de uma súmula. Então as súmulas passaram de ser só aquelas súmulas ilustrativas, orientadoras, para serem súmulas impositivas. Então, enquanto súmula vinculante, passa a ser uma súmula impositiva. Tanto é, se vocês acompanharem comigo aí no artigo 103, letra A, da Constituição Federal, vai dizer o seguinte: o Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação mediante decisão de 2/3 dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula, que a partir da sua publicação na imprensa oficial terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento na forma estabelecida em lei. Então, se nós continuarmos aí lendo todos os parágrafos, e não há necessidade disso, nós vamos verificar aquilo que também muitos autores criticam, que é o chamado ativismo judicial, ou seja, o poder judiciário incorporando e agindo como se fosse um próprio legislativo, criando normas, criando determinações. E nós sabemos que, em tese, não caberia ao Poder Judiciário agir dessa forma, influir ali, até mesmo, e como eu acabei de dizer, sobre a administração pública direta e indireta. Mas, de um certo modo, era necessário a súmula vinculante sobre o aspecto de garantir ainda, de buscar ainda, uma certa estabilidade, para que questões de maior relevância, que tivessem de interesse constitucional, fossem pacificadas e não houvessem julgamentos tão divergentes entre juízes e até mesmo entre tribunais. Então fica aí essas considerações sobre as súmulas vinculantes. Quanto ao conceito de agravo em execução criminal, pessoal. Bom, quando nós falamos em execução criminal, nós estamos lembrando que estamos falando daquele momento, daquele período, daquela circunstância onde nós temos um processo penal transitado em julgado e a pena agora tem que ser executada pelo Estado. E a isso aplica-se, então, o artigo 197 da Lei 7.210 de 84, que é a Lei das Execuções Penais. Então, dentro dessa perspectiva, diz lá o artigo 197 que das decisões proferidas pelo juiz, caberá o recurso de agravo sem efeito suspensivo. Então, ou seja, naquela execução penal onde existe um cálculo que é um cálculo incompatível com a pena de fato aplicada, ou naquele momento
onde a pessoa já tem direito à progressão de regime já depois de iniciar o cumprimento da pena e ainda não progrediu de regime. Para essa situação, nós temos dois lados, nós temos duas hipóteses, ou agravo em execução criminal, ou, se for um direito líquido e certo, e eu estou aqui lidando com a liberdade do indivíduo, então caberia um habeas corpus. Então, ele é um recurso utilizado para impugnar todas as decisões proferidas pelo juiz da execução penal que prejudique direito das partes principais envolvidas no processo. É lógico que, via de regra, o agravo em execução criminal ele é interposto em razão do benefício do réu. E para isso, né, a doutrina ela é clara nesse aspecto, seja a doutrina da Ada Pellegrini e Grinover, que diz que a época em que estava sendo objeto de exame, o projeto da Lei de Execução Penal estava também sendo discutido o projeto do Código de Processo Penal, no qual estava previsto o agravo de instrumento. Então, percebam, se nós tivéssemos um agravo de instrumento no Código de Processo Penal, tudo seria muito mais simples. Primeiro, não precisaria termos recurso em sentido estrito. Nós teríamos agravo de instrumento e teríamos o recurso de apelação como recursos principais no processo penal. Complicaram. Ao invés de facilitar e aproveitar a discussão do projeto do Código de Processo Penal lá em 84, deixaram como estava esse aspecto e aí, então, nós não temos um agravo de instrumento também no Código de Processo Penal. Então, como a Lei 7.210 ela estava sendo debatida juntamente com o projeto do novo Código de Processo Penal, previu-se o agravo para as duas instituições, porque seguiria-se a mesma regra. Tanto isso era certo que, por exemplo, a Lei 7.210 não previu qual era o procedimento para o agravo em execução criminal, prevendo ou supondo que este procedimento viria regulado no Código de Processo Penal. E isso não aconteceu. Então, essa é uma questão aí também bastante importante. Por quê? Porque é uma exigência de uniformidade entre os futuros diplomas, ou seja, a Lei de Execução Penal e o Código de Processo Penal, que deveriam passar a vigorar juntos ou em datas muito próximas. Fez com que o legislador incluísse o agravo no projeto na Lei de Execução Penal e não recurso em sentido estrito do vigente código. O que deveria ocorrer? Unificar. Ou é recurso em sentido estrito, ou é agravo, seja no Código de Processo Penal, seja ali na Lei de Execução Penal. Então, esses são alguns critérios aí bastante importantes. Por quê? Porque, por exemplo, o nosso Código de Processo Civil, que era de 73, então todas essas legislações, elas já buscavam ali eles buscavam, na verdade, ali uma unificação dessas questões. Então, ou seja, faz-se necessário a unificação como meio e como forma de nós podermos ali compreender e, logicamente, facilitar a interposição de recursos sobre esse aspecto. Quando ainda nós falamos sobre a Lei de Execução Penal, nós temos que levar em consideração aqui uma outra questão, que é essa ausência de uniformização aqui da nossa legislação. E isso gera um problema, pessoal? É claro que gera, né? É claro que gera. Isso vai gerar um problema, que é, na verdade, a questão de, hoje nós temos o agravo em execução penal, mas nós não temos um procedimento para o agravo de execução penal, como deveria haver, e ele deveria vir regulado lá no Código de Processo Penal, e não veio regulado no Código de Processo Penal, porque ali era o local adequado, ali era o local correto para que ele viesse, então, descrito. Então, essa aí é uma questão também bastante importante e relativa a... Oi? Então, a gente não tem o recurso à disposição. Ele não está regulamentado? Olha só, doutor, aí que vem o detalhe.
A lei de execução penal não prevê outro recurso, só prevê o agravo em execução. E ele precisa ser aplicado, ele precisa ser compreendido. Então, o que é que se faz? Olha só o que diz aí o STF. De se utilizar ainda para sustentar essa posição que constante no artigo 2º, caput da Lei de Execução Penal, diz o STF, a jurisdição penal do juiz ou tribunais de justiça ordinária em todo o território nacional será exercida no processo de execução, na conformidade desta lei, no caso a Lei de Execução Penal, e do Código de Processo Penal. Assim é a posição maciça dos tribunais pátrios, e o STF vem em complemento. No caso, há uma perfeita analogia, pois diante do silêncio da lei quanto ao procedimento, dizendo a Lei de Execução Penal que o Código de Processo Penal é a fonte, neste deve ser buscada a solução e esta somente pode ser o recurso em sentido estrito. Então, ou seja, o agravo em execução lá da Lei de Execução Penal segue o procedimento do recurso em sentido estrito previsto no Código de Processo Penal, porque não existe outro que seja equivalente analogia, possível. Então. Exatamente. Então, por analogia, segue-se o procedimento ali do recurso em sentido estrito. E nós temos acórdãos, nós temos decisões que dizem que até mesmo é possível a utilização do Código de Processo Civil para determinar o procedimento do agravo em execução criminal. Mas eu prefiro, já que a finalidade é a mesma, né, é o questionamento de uma decisão interlocutória, eu prefiro seguir aquilo que diz o recurso em sentido estrito. A grande falha foi o recurso em sentido estrito também não ser um agravo de instrumento. Esse foi o grande problema. Mas, via de regra, não há nenhum empecilho para a utilização do agravo em execução. E para os advogados criminalistas que atuam na execução penal, é um recurso de muita utilidade, seja para a progressão de regime, seja para a garantia, por exemplo, de saídas temporárias, né, para muitos aspectos ali relativos à execução penal, ele deve ser utilizado. Só que aí vem uma outra questão importante ainda sobre o recurso de agravo em execução criminal, que é a questão do prazo. Qual é, então, o prazo para interposição do mesmo? E aí, mais uma vez, vem o STF. Né? Frente a todas essas incertezas, o STF editou a súmula número 700, súmula 700 do STF, que diz, é de 5 dias o prazo para a interposição do agravo contra a decisão de juiz da execução penal. Então, está pacificado sobre esse aspecto. Então, percebam, a falha de comunicação entre a Lei de Execução Penal e o Código de Processo Penal, ela vem sendo suprida pelas súmulas. Por isso que são tão importantes nesse aspecto. E aí, mais uma vez, nessa situação, tem efeito de recurso o agravo em execução criminal? Ele tem efeito de recurso. Por que ele tem efeito de recurso? Porque ele também visa corrigir uma decisão do juiz da execução criminal. Então, sobre aquela decisão que não corresponda ou que cause dano ao direito de alguém, cabe, lá no processo de execução criminal, cabe aí o agravo em execução criminal. Então, ele tem efeito de recurso, porém, ele é meramente devolutivo, né? Quando nós estudamos, quando vocês estudaram lá atrás essa questão, quando nós vimos a questão dos recursos, dos efeitos devolutivo e suspensivo, ela automaticamente somente devolve para a instância superior a reanálise daquela decisão, mas ela não suspende a eficácia da decisão do juiz de primeiro plano. Então, ela tem apenas o efeito devolutivo e inexiste para o agravo em execução o efeito suspensivo, tá? Logicamente, existem algumas exceções, mas são exceções aí à regra. André, como é que eu posso conseguir o efeito suspensivo no agravo de execução criminal? Por mandado de segurança. Ou seja, a pessoa determina, ela mostra, olha, eu já cumpri parte da pena, ou seja, que me garante a progressão de regime, por exemplo, para o semiaberto,
Eu tenho bom comportamento porque eu tenho atestado de bom comportamento carcerário. Então, ou seja, ela consegue preencher os requisitos para a progressão de regime. E aí, nesse aspecto, eu entro com agravo em execução criminal, peço o efeito suspensivo, o juiz vai negar porque não é previsto para ele, eu entro com mandado de segurança para garantir o efeito suspensivo e enquanto seja julgado o agravo em execução. Para que serve? Para que ele já então progrida de regime enquanto... Seria como se fosse uma tutela antecipada, na verdade, né? Mas ele já vai progredir de regime enquanto ainda pende de julgamento o agravo em execução. Pessoal, até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Beleza. Só um caso concreto desse progressão de regime, doutor. Um conhecido, ele está 45 dias já com todos os requisitos para regir, e depois de 45 dias, alegaram ser a Covid e tudo mais, o cara foi solto 45 dias depois. Doutor, tem situações piores, e isso é muito comum independentemente da pandemia. Por exemplo, a pessoa tem um caso de um cliente, ele foi condenado a cumprir 3 meses no regime semiaberto. 3 meses. Ele já está há 5 meses na cadeia pública, aguardando ser encaminhado para o semiaberto. Ou seja, ele está há 5 meses no fechado para cumprir 3 no semiaberto. Olha só o absurdo. Então, assim, são questões muito recorrentes aí, da qual nós temos que utilizar o agravo em execução para garantir o direito dessas pessoas que têm que cumprir pena. Bom, pessoal. Oi? Obrigado, obrigado. Eu que agradeço. Professor. Oi. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia. E o que acontece, professor, com essa pena que ele cumpriu em excesso? Depois vai ser descontado no final da sentença dele? Então, o problema é o seguinte, quando nós falamos em pena, as penas elas só podem ser abatidas, descontadas, compensadas quando são iguais. Ele não foi condenado ao regime fechado. Na verdade, ele está aguardando em cadeia pública. Cadeia pública não é local de cumprimento de pena, né? Ele está aguardando em cadeia pública para ser encaminhado para o início da execução penal. Então, ele está numa condição mais gravosa do que ele deveria estar. E aí, o que nós devemos fazer? Entrar com agravo em execução criminal, o juiz se negar, a gente entra com habeas corpus para garantir o quê? Olha, a nenhum condenado pode ser aplicada uma pena mais grave do que aquela que efetivamente ele foi condenado. Ou seja, no caso, ele foi condenado ao semiaberto e ele está no fechado. Ele está privado da sua liberdade de forma como ele estivesse no fechado. E aí, essa questão, o habeas corpus vai decidir, então, se ele já pode, por exemplo, ganhar a liberdade. Em tese, ele já cumpriu, já tem extinção de punibilidade para ele. É apenas um critério burocrático. Qual é o problema? Aí entra no que o doutor falou. Você entra com agravo em execução, você entra com habeas corpus, prazo suspenso, Covid, e a pessoa continua presa. Ele pode futuramente entrar com uma indenização contra o Estado? Pode. Pode ser até que ganhe. Mas não é comum a gente ver decisões nesse sentido. Botou a fazenda pública, pode sentar e chorar. Pode. Quando ganha, não leva. Quando leva, fica por herança. Mesmo. Então é isso, pessoal. Entendido, doutora? Entendido, professor. É porque eu fiquei pensando nessa situação que a pessoa fica esperando para cumprir a sua pena e, no caso, ele já cumpriu, mas ele cumpriu de forma errada e vai tentar a indenização e não consegue. Porque aí é a ausência de Estado, na verdade, né? Essa é a falha da organização do Estado nesse aspecto. É um problema muito sério que nós vivemos. Pessoal, vamos lá então para o nosso artigo em si, né? Para o artigo 581. Percebam bem o que nós vamos ler, né? Se puderem, me acompanhem, grifem, marquem aí. Porque olha só, diz o artigo então 581. Caberá recurso no sentido estrito da decisão, despacho ou sentença. Então, o que ele diz para nós?
Nós sabemos que, em regra, o recurso em sentido estrito, ele cabe de decisões interlocutórias. Eu disse para vocês isso no início da nossa aula hoje. E que, em 2 exceções, caberia quanto questão de mérito, seja no habeas corpus, seja lá na extinção da punibilidade. Mas ele diz no seu caput da decisão despacho ou sentença. Aí você vai perguntar, mas tem sentença que não julga o mérito? Tem. Como, por exemplo, a sentença de pronúncia. É na sentença de pronúncia aquela que diz que o denunciado por crime doloso contra a vida deverá ser julgado pelos seus pares no tribunal do júri. Então, ou seja, ela não julga o mérito, mas ela diz, olha, existem indícios de autoria e materialidade que foram comprovados durante a instrução processual, e então ele vai para a segunda fase de julgamento. Então, em quais hipóteses cabe rese? Por que eu vou dizer isso? Quando não cabe rese, cabe recurso de apelação. Olha o inciso 1. Que não receber a denúncia ou a queixa-crime. E aí, pessoal, se recebe a denúncia ou a queixa-crime, o que eu faço para poder trancar a ação penal? Eu entro com habeas corpus. Então, quando não recebe a denúncia ou a queixa-crime, cabe recurso em sentido estrito. Então, por parte de quem? Ou do querelante ou do Ministério Público. Quando recebe a denúncia ou a queixa-crime, a parte requerida, denunciada, o querelado, pode entrar com habeas corpus buscando o trancamento da ação penal. Inciso 2, que concluir pela incompetência do juízo. Então, concluiu pela incompetência do juízo, aquele que acredita que aquele é o juiz competente, vai entrar com recurso em sentido estrito. Que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição. Que pronunciar o réu, porque essa é uma decisão, é uma sentença, não é uma decisão. Essa é uma sentença que não decide o mérito, né? Inciso 5º, que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar prisão em flagrante. Então, percebam, aqui olha só, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogar a prisão preventiva, então está soltando o acusado. Conceder liberdade provisória, relaxar a prisão em flagrante. Então, nessas hipóteses, cabe aqui o recurso em sentido estrito também por parte do Ministério Público e não por parte da defesa. Porque a defesa não tem interesse aqui, né, quanto, por exemplo, a concessão da liberdade. A defesa vai ter interesse lá no início do inciso 5º, quando fala, né, quando concede a fiança. Interesse do Ministério Público, ele não concorda, ele entra com recurso em sentido estrito. Agora, o contrário. Quando negar, quando, às vezes, arbitrar, dependendo do valor que for arbitrado, eu não concordo, então eu entro com recurso em sentido estrito também. Quando cassar a fiança, julgar inidônea. Então, ou seja, vai depender aqui do interesse naquele momento processual para que saibamos quem é, de fato, a parte interessada quanto à interposição do recurso em sentido estrito. Que julgar quebrada a fiança ou perdido seu valor, que decretar a prescrição ou julgamento por outro modo, extinta a punibilidade, né? Se entender que não há prescrição nesse caso concreto, também cabe aqui a interposição do recurso em sentido estrito. Por exemplo, teve lá uma suspensão processual no período, não atingiu ainda o lapso temporal da prescrição, vai saber. Que conceder ou negar a ordem de habeas corpus. Isso aqui, o que eu vejo na prática? Advogados que não sabem manusear o recurso em sentido estrito. Por quê? Eu entro, por exemplo, com um pedido de liberdade provisória. O juiz nega. Eu entro com um habeas corpus em primeira instância. O juiz nega. O que o advogado faz? Corre e entra com um habeas corpus em segunda instância. Mas ele já tem um habeas corpus decidido. Cabe, contra aquela decisão, né, entrar com recurso em sentido estrito, para fazer valer o seu direito contra o habeas corpus negado. Está errado entrar com habeas corpus no tribunal? Não está.
Tá? Ah, André, mas talvez seja a forma mais rápida de se buscar a garantia da liberdade individual. Até pode ser, não está errado. Mas se eu tenho uma decisão que tem que ser atacada, eu vou atacar ela pelo recurso cabível existente, que é o recurso em sentido estrito. Então, essa é uma questão bastante importante sobre esse aspecto. Ou seja, essa situação em que, contra um recurso, no caso, um recurso de habeas corpus, que foi negado, caberia entrar com recurso em sentido estrito. Inciso... Oi, pode falar. Essa questão do habeas corpus, depois que você entrou com o RESE, que é o recurso em sentido estrito, aí já não tem mais o que fazer se negar também o recurso? Aí você pode entrar com habeas corpus, por exemplo, no STJ. Você tentou resolver aquela situação em primeira instância, não conseguiu, entrou, vamos supor, com outro habeas corpus no tribunal, foi negado, você pode entrar com habeas corpus no STJ, tentando levar... essa que eu digo. As pessoas, elas manejam muito bem o habeas corpus, mas elas esquecem que contra a decisão que nega habeas corpus, cabe recurso em sentido estrito, entendeu? Entendi. Bom, vamos continuar então, pessoal. Quando nós, então, buscamos essa situação, nós tentamos analisar esse fato, nós vamos caminhar para uma outra situação, que é a seguinte, deixa eu só voltar para confirmar aqui, isso. Que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena, né? A execução, o sursis penal, na verdade, de executório. Que conceder, negar ou revogar livramento condicional, que anular o processo de instrução criminal no todo ou em parte, ou seja, por que foi anulado? Então, essa situação faz com que nós tenhamos uma necessidade aí de organizar a busca dessa reparação do fato. E o manuseio do recurso em sentido estrito é muito importante nesse aspecto, né? Uma outra situação que fala anular o processo de instrução criminal, ou seja, isso significa o quê? Que as provas serão produzidas e terão que ser produzidas de novo. Então, quando é um assunto muito grave, é um assunto muito sério, que pode gerar, por exemplo, a prescrição do crime, né? Olha só uma outra situação ali, que denegar a apelação ou a julgar deserta. E aí nós voltamos àquilo que o doutor disse agora há pouco. Julgou, por exemplo, a apelação deserta porque ela não tinha preparo. Mas ela não tem preparo porque a pessoa é beneficiária da justiça gratuita. Então, nesse aspecto, para fazer valer, para garantir a análise do recurso, cabe a interposição do recurso em sentido estrito, que ordenar a suspensão do processo em virtude de questão prejudicial. Isso é muito vago, né? Qual é a questão prejudicial, por exemplo? Pode ser a pandemia, pode ser qualquer outra situação. Que decidir sobre a unificação de penas. E isso é bastante interessante, né? Vocês viram isso lá em direito penal. Como é que eu unifico pena? As penas só podem ser unificadas se elas forem iguais. Imagina só, a pessoa que tem 4, 5, 6 condenações, está lá a pena no regime semiaberto, a outra é uma pena em regime fechado. Como é que vai se unificar isso? Inicialmente começa cumprindo as penas do regime mais grave, conforme a pessoa progride, aquela pena que estava ali suspensa, por exemplo, do semiaberto, ela passa a ser unificada. Eu só posso unificar penas que têm regime de cumprimento igual. Eu não tenho como unificar uma pena do regime fechado com uma pena, por exemplo, do regime aberto. Então, essa é uma questão aí que se aplica também. Que decidir o incidente de falsidade, que decretar a medida de segurança depois de transitar a sentença em julgado. Por quê? Não cabe medida de segurança depois do trânsito em julgado. Depois do trânsito em julgado de toda e qualquer ação penal, só cabe revisão criminal. E a revisão criminal também é uma ação autônoma. Que impuser medida de segurança por transgressão de outra. Ou seja, a pessoa está lá e tem medida de segurança. Ele descumpriu uma ordem, aquelas medidas cautelares, por exemplo. Né?
e aí não pode permitir que isso aconteça. Então, decretar uma medida de segurança depois de transitar, de segurança por transgressão de outra, ou que mantiver ou substituir a medida de segurança nos casos do artigo 774, que revogar a medida de segurança. Quando nós falamos em medida de segurança, vocês devem se lembrar que medida de segurança é uma condição aplicada para a segurança do condenado, seja para a sua segurança pessoal ou para a segurança da sociedade, que é o caso lá recentemente aplicado ao Adelmo. O Adelmo ele não foi condenado pela facada que ele deu no presidente Bolsonaro, porque foi considerado como um inimputável, e aí então aí ele se aplica medida de segurança. É muito comum a aplicação de medidas de segurança a pessoas que têm penas muito extensas a serem cumpridas, como no caso do Champinha, como no caso, por exemplo, do Chico Picadinho. Pessoas que ficam 30 anos presas, por exemplo, como é que elas vão voltar à sociedade? Pessoas que não têm condição de se regenerar, né? O Dr. Guido Palomba é um psiquiatra forense muito famoso, eu conheço pessoalmente, e ele fala que essa pessoa não é um psicopata, porque a doença não está na psique dele. A doença está no seu convívio social, então ele é considerado como um sociopata. Ele é um criminoso contra a sociedade ou para a sociedade. Por isso aí que se aplica a medida de segurança, que deixar de revogar a medida de segurança em caso em que a lei admita a revogação. Por quê? Porque essa é uma questão importante. A pessoa sendo controlada por meio medicamentoso, ela não tem que ficar sob a custódia e tutela do Estado. Se ela não oferece mais risco à sociedade, ela tem que ser encaminhada para a sua família. Ela é responsabilidade da família e não responsabilidade do Estado. Nós temos ainda que converte a multa em detenção ou em prisão simples. Nós sabemos que a multa é uma pena autônoma, ela não pode ser substituída, ela não pode ser convertida por um tipo de pena privativa de liberdade, senão Professor? Aquela privatização. Oi? Está travando a internet. Mas não deu para entender essa última colocação do senhor. Com relação à multa? Isso. Tá, então, olha só. A pena de multa, ela é uma pena autônoma. Quando ela está prevista lá no Código Penal para um determinado crime, ela está prevista assim: pena privativa de liberdade e multa, ou pena privativa de liberdade ou multa. Então, ela é autônoma, ela não se mistura e ela não se converte em penas privativas de liberdade. Quando é que uma pena de multa pode se converter numa pena privativa de liberdade? Como no caso da detenção ou a prisão simples, que a prisão simples só é aplicada nos termos da Lei das Contravenções Penais. Quando é que isso acontece? Naqueles casos de substituição penal, onde a pessoa tem uma pena, um crime cometido sem violência ou grave ameaça, e o juiz, então, substitui a pena privativa de liberdade por uma multa, por exemplo. O que acontece? Se a pessoa não paga essa multa, o juiz pode converter ela em pena de detenção ou prisão simples, porque a origem dela é uma pena privativa de liberdade. Agora, quando ela é aplicada de forma autônoma, se a pessoa não paga a multa, o que acontece? Vai para a execução fiscal. Vira um título executivo da dívida ativa. Então é diferente. Quando essa multa ela tem na sua origem uma pena privativa de liberdade e ela foi substituída pela multa, ela pode voltar a ser uma pena privativa de liberdade. Mas a multa aplicada de forma autônoma nunca poderá ser substituída por uma pena privativa de liberdade. Entendeu, doutor? Entendi, professor. O Adri até perguntou aí no chat se é reverter, é isso mesmo? Isso, é o que diz aí. Aí, no caso, quando converte, nós vamos buscar a reversão. Aí vai reverter essa prisão simples ou essa detenção para aquilo que é de origem, que é o cabível, que é uma pena de multa. Ela não pode ser substituída. Se ela for convertida, ela vai ter que ser revertida. É isso mesmo. Perfeito. E aí nós temos ainda o inciso aqui 25, que fala recusar
homologação à proposta de acordo de não persecução penal previsto no artigo 28A desta lei. Pessoal, indico aí para vocês uma leitura muito atenta do artigo 28, do artigo 28A, porque quando vocês estudaram eles tinham outra redação ou não existiam. No caso, né, o parágrafo 1º, o parágrafo 2º do artigo 28 e o próprio artigo 28A, que fala do acordo de não persecução penal, né? Então é importante nós entendermos, só para fazer um esclarecimento breve aqui, que tipo de acordo é esse? É um acordo que ocorre quando a pena mínima é inferior a 4 anos e é um crime cometido também sem violência ou grave ameaça à pessoa. Então, ao invés de ali aplicar o sursis, de ali aplicar a transação penal, porque não é cabível, ainda assim o juiz tem o promotor tem a possibilidade de propor, é uma faculdade do Ministério Público propor o acordo de não persecução penal, né? E nesse acordo de não persecução penal, então, algumas medidas cautelares também serão impostas, né? Algumas medidas punitivas também serão impostas. Mas ele não é tão amplo, por exemplo, como acontece nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não tem limitação para propor o acordo de não persecução penal, a transação penal em tipos penais, em razão da prática de crimes. Mas é importante, por mais que eu não veja com bons olhos o acordo de persecução penal como ele está escrito lá no artigo 28 e 28A, mas ele era necessário, porque nós já tínhamos essa possibilidade nos crimes de menor potencial ofensivo, lá da Lei 9.099, nos termos do artigo 89. Então, como já existia numa lei menor, era importante que existisse na lei que trata dos crimes com, de fato, potencialidade ofensiva. Mas, particularmente, eu não vejo com bons olhos os termos que foi criado aí, a inclusão, na verdade, do inciso 25 no artigo 581. Não vejo que essa situação seja, porque o que ele vai falar aí? Que recusar a homologação da proposta de acordo. Quem é que recusa? É o juiz. O Ministério Público e o acusado, o denunciado, fazem um acordo e encaminham essa proposta de não persecução penal para o magistrado. E o magistrado pode homologar ou não homologar essa proposta. Ele pode não homologar, por exemplo, porque ele entende que os termos colocados foram poucos, ou foram excessivos, ou não era o caso de uma não persecução penal, né? Caberia, por exemplo, uma transação penal, ou caberia um sursis, né? A suspensão da execução da pena. Então, são esses aspectos. Por quê? Porque nesse caso, aqui, assim como lá na Lei 9.099, nos termos do artigo 89, também não gera antecedentes criminais. Enquanto uma transação penal, um sursis, geram os antecedentes criminais. Aqui não gera antecedentes criminais. Então, ele era importante, porém, entendo que ainda o Brasil, ou o próprio Ministério Público, não estaria, em tese, preparado para o acordo de não persecução penal. Eu acho que não tem perfil ainda o nosso Ministério Público para trabalhar nesses acordos de não persecução penal. Mas isso é uma posição particular minha. Eu vejo com bons olhos, é um grande início essa possibilidade, mas não vejo viabilidade. Diga, doutora. A lei anticrime mudou o acordo de não persecução? Então, essa é uma outra questão que se coloca. Porque quando nós pegamos o pacote anticrime, ele também vai falar sobre esse assunto. E aí ficou essa celeuma. Ele está vigente ou ele não está vigente? Né? Então, ou seja, eu já vi casos de propostas de acordo de não persecução penal. Então, ele está acontecendo. Porém, a lei anticrime também trata dele, porque ela gostaria que ele acontecesse sobre um outro aspecto. Então, pode haver aí um conflito entre os dois diplomas legais, essa inclusão com a lei anticrime. A doutora tem razão em observar isso, tá? Mas ele tem vigência, ele está acontecendo, o acordo de não persecução penal. Ele não foi modificado, ele não foi revogado ou até mesmo derrogado pela lei anticrime. Mas ela também prevê lá um acordo de não persecução penal. De uma forma diferente, mas ela prevê. Obrigada.
Pessoal, uma questão quanto ao recurso em sentido estrito, já são 20 horas e 3 minutos aqui, 20 e 10, pessoal, termina? Isso mesmo, professor. Tá, João. Então vamos lá. Se não der tempo, a gente continua depois. É importante a gente ver com calma essas questões para não atropelar. Professor, deixa eu só responder que a Renata está falando que está travando muito a coisa do senhor, mas eu acho que é a internet lá, Renata, sua, que aqui está tranquilo. Eu acho que é aí que quando eu travo, eu peço ele para repetir. Tá. Obrigado, viu, doutor? Não, é que se eu não está vendo, eles estão pedindo para me fazer as perguntas aqui. Eu estou perguntando. Desculpa, viu, professor? Não, mas pode fazer as perguntas, não tem problema. Eu prefiro assim, porque senão eu tenho que ficar saindo da página que está sendo exibida e voltar lá para o chat, e aí nisso, entre idas e vindas, é perigoso travar. Eu prefiro não ficar mexendo para não travar, entendeu? Tá, bom, eu vou ser o tradutor aqui. Isso, muito bom, doutor. Mas o que eu estava, então, dizendo aqui? Eu disse lá no início, quando nós começamos a falar sobre o recurso em sentido estrito, que ele cabe contra decisões, despacho ou sentença. E nesse caso, como já mencionado, então, o ideal seria reversar-se exclusivamente as decisões interlocutórias, o uso do recurso em sentido estrito. Por quê? Porque aí, de fato, ele passaria a ter o nome de agravo. Não sendo assim, como é o caso, ou seja, o recurso em sentido estrito também se aplica a decisões que não são interlocutórias, não sendo esse o caso, né, nós temos então que ele também pode ser aplicado como aspecto recursal contra sentenças, quando o correto seria a aplicação da apelação. Bem como se faz em referência incorreta ao termo despacho, que é uma decisão sem conteúdo decisório, visando apenas a movimentação do processo. Ou seja, não cabe recurso de despacho judicial. Porque o que é o despacho? Espécie de carta precatória. Quem vai recorrer disso? Entendeu? Ou seja, olha como precisa, de fato, de uma ampla atualização no nosso Código de Processo Penal. Porque não cabe recurso de despacho. Despacho é o ato impulsionador da marcha processual. Cabe contra a decisão interlocutória e cabe contra a sentença de mérito. Ou a hipótese lá da sentença que não é de mérito, que é o caso da sentença de pronúncia. Mas sempre tem que haver um conteúdo decisório, seja ele transitório ou definitivo. Então, por isso que despacho, aí vocês podem riscar, vocês podem excluir, porque não cabe sobre despacho. Despacho, mais uma vez, é uma decisão que dá o impulsionamento da marcha processual, né? Então, é impossível haver um recurso contra um despacho do magistrado. Uma outra questão que se coloca é: o rol do artigo 581, ele é taxativo ou ele é exemplificativo? Por muito tempo a doutrina foi vacilante nesse aspecto. Mas hoje nós já temos a certeza que o rol ele é taxativo. Não vai se aplicar o recurso em sentido estrito além de todas essas hipóteses, que não são poucas, do artigo 581. Mas ainda a doutrina, por exemplo, como o Greco Filho, ele vem e vai dizer o seguinte: o rol legal é taxativo, não comportando ampliação por analogia, porque é exceptivo da regra da irrecorribilidade das interlocutórias. Todavia, como qualquer norma jurídica, podem as hipóteses receber a chamada interpretação extensiva. Não se amplia o rol legal, apenas admite determinada situação que se enquadra no dispositivo interpretado, a despeito da sua linguagem mais restrita. A interpretação extensiva não amplia o conteúdo da norma, somente reconhece que determinada hipótese é por ela regida, ainda que a sua expressão verbal não seja perfeita. Então, um exemplo que nós podemos ter sobre isso, por exemplo, é o caso da rejeição do aditamento da denúncia, que equivale à decisão de não recebimento da denúncia. A denúncia foi apresentada, mas ela precisa também ser aditada posteriormente, porque descobriu-se um outro autor do fato crime.
E aí o promotor vai lá e pede o aditamento da denúncia para incluir também aquela pessoa no processo. E aí o juiz nega o aditamento da denúncia do Ministério Público. E aí, então, por uma interpretação extensiva, ou seja, se cabe contra a rejeição da denúncia, também cabe reze com relação à rejeição do aditamento da denúncia. Então, essa aí é uma questão bastante importante quando nós tratamos aí do rol taxativo do artigo 581, ou seja, ele é um rol taxativo porque ele não pode ser ampliado, mas ele pode ser complementado por situações que por ele, em tese, não eram previstas de forma direta, conforme diz aí o Greco Filho. Qual é a natureza jurídica dessa decisão, ou seja, da decisão do recurso em sentido estrito? Então, por exemplo, no caso da denúncia, eu trago aí para vocês a jurisprudência do Tribunal de Justiça aí de Minas Gerais. E a jurisprudência diz o seguinte, ela é muito completa quando ela diz que da decisão que rejeitar a denúncia oferecida pelo órgão ministerial, cabe recurso em sentido estrito e não apelação criminal, conforme preceitua expressamente o artigo 581, inciso 1 do Código de Processo Penal, constatando-se a ocorrência de erro grosseiro. Não há que se avocar o princípio da fungibilidade para o prosseguimento do recurso. Então, ou seja, imagine que neste caso, o promotor, ao invés de interpor o recurso em sentido estrito, interpôs recurso de apelação. Aí vai dizer, mas por que não pode utilizar aí o princípio da fungibilidade, que é receber um recurso por outro? Não pode isso acontecer. Por quê? Porque é um erro grosseiro. Se essa disposição está prevista no Código de Processo Penal, não há que se falar em princípio da fungibilidade. Então fica aí essa questão também bastante importante quanto ao recurso em sentido estrito. Pessoal, deixa eu verificar aqui se falta muita coisa para a gente terminar. Bom, de qualquer forma, já são 8 horas e 11 minutos. A gente continua na próxima aula, então, recurso contra a decisão que recebe a denúncia, tá bom? Se tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição. Se não, a gente continua aí na próxima aula, pessoal. Perfeito, professor. Uma colega, professor, fez uma pergunta aqui, não sei se a pergunta é dela, mas eu não entendi. Foi até a primeira pergunta que eu fiz. Não sei se tem pertinência com o assunto, mas ela pediu para fazer a pergunta ao senhor, claro, porque ela está sem net, ela não está assistindo às aulas. Mandou perguntar, quando tem recurso do juizado especial, quem decide, no caso aqui de Iturama, se só tem 2 juízes? Eu não entendi a pergunta, mas... Eu vi essa conversa hoje durante o dia no grupo lá dos representantes, do grupo da sala. Doutor, funciona o seguinte, a lei do juizado especial civil e criminal diz que quem julga os recursos do juizado, salvo o recurso ordinário, é o colégio recursal. Aqui na minha região, por exemplo, juntam-se juízes de 3, 4 comarcas e esses juízes eles vão se reunir em uma determinada comarca para julgar os recursos. Então, quem julga é o colégio recursal, independentemente e nem, na verdade, em tese, nem podem ser os juízes da comarca, porque eles são juízes que julgam o feito, né? Como é que ele vai julgar aí? Eu não estava entendendo isso. Se é um recurso interposto, quem decidiu não pode julgar. Exatamente. Então, nessa situação, nessa hipótese, cabe ao colégio recursal julgar os recursos do juizado especial. E o colégio recursal... Oi? De várias comarcas. Então pode... Isso, você pega 3, 4 comarcas, eles se reúnem numa determinada comarca e lá eles julgam todos os processos. Muito obrigado. Desculpa a impertinência, mas não. E nem eu sabia responder. Não, mas é importante isso. Professor. Estou aqui para... Boa noite. Agora apareceu todas as perguntas aqui para mim. Tá meio travado o chat aqui. Tem um fantasminha aqui, do Alberto aqui. Pessoal, obrigado por tudo, viu? Obrigado aí pela presença de vocês, obrigado pela companhia de vocês. E um forte abraço e até semana que vem, então. Olha, como eu digo,
Na terça e na quinta-feira nós vamos ter orientação de TCC. Hoje ainda não, tá? Na terça e na sexta nós vamos ter orientação de TCC. Vamos aguardar a lista aí do Eliel, ele vai mandar para nós um cronograma. E aí, a semana que vem a gente já se encontra também com relação às orientações de TCC. Um abraço.